Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, né? Vamos a mais uma aula nossa, né? Online, né? Quem imaginava que a gente chegaria a tantas? A nossa expectativa era fazer algumas aulinhas, né? Até que tudo se normalizasse. E eu acho que nós já estamos aqui na 8ª, 9ª ou 10ª aula que a gente já está fazendo online, né? Mas legal, estamos firmes aqui e isso é o que é importante, né? Muito joia. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu também já vou olhar os links aqui, tá? Para que a gente possa ir mandando já para todo mundo, para toda a turma. Né? O Zé já está mandando os links, ó. Eu já vou salvando ele aqui, já mandando para o pessoal também, que acessa do computador, né? Só um minutinho. A gente está aguardando vocês, tá? Um minutinho só. Vamos repassando aqui para o pessoal. Vocês podem estar sentindo falta dela aqui, mas a gente está mandando um link toda semana para a dona Vilma, tá, pessoal? Ela participa juntinho lá, os netos dela colocam para ela ouvir, tá? Então, vai um grande abraço para a senhora aí, dona Vilma. Fica com Deus aí e se proteja, viu? Só um minutinho. Acho que já foi para todos agora, né? Deixa eu entrar aqui também no Face para ver quem é que está com a gente aqui. Só um minutinho. Aqui. Eu tiro o meu som aqui, que senão vai dar interferência com vocês. Boa tarde, Regina. Tudo bem? Boa tarde, Luciana Brioli, Ellen, Diana, Thalita. Oi, Thalita. Que bacana que você está online com a gente aqui hoje. Ok? Legal, né? Às vezes a Thalita assistia, ela não estava conseguindo assistir no dia, né? Ao vivo. Hoje ela está aqui online com a gente. Aí a Cleide, tudo bem, Cleide? A Meire, boa noite. Mais a Dani está com a gente, a Luciana Pecorraro, boa noite. Legal. A gente vai aguardando vocês acessarem aí. O Celso. E aí, Celso, boa noite. Tudo bem com você? Muita saudade de todos, viu, gente? Só lembrando aí que hoje é aniversário da Ruth, hein? Eu vi todo mundo aí dando os parabéns para ela, né? É aniversário também do seu João Carlos, né? O pai da Regina. Então, Regina, manda um abração pro seu João, tá? A gente já mandou no grupo, mas a gente reforça aqui novamente, tá bom? Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. Deixa eu ver aqui. Chega informação aqui também, pessoal. Deixa eu ver. Legal. Isso. A gente vai aguardando, tá? Uns 5 minutinhos. Todo mundo acesse, né? Eu não sei se está vendo hoje é aula com a nossa amiga Beth. Bom, então tem bastante novidade aí para vocês. Eu conversava com ela agora há pouco, né? Pelo friozinho que está lá fora, até que ficou uma ideia bem interessante, né? Fazer uma aula online hoje, porque está confortável, está dentro de casa, né? Eu tenho certeza que tem gente que está de pijama assistindo a aula e assim, aquele todo conforto que a tecnologia nos permite, né? Mas o mais importante é que a gente está aqui,
conectado, um coração bem realmente ligado, né? Um sentimento realmente de união que a gente conseguiu adquirir ao longo dos tempos, nesses momentos que nós vivenciamos juntos, né? E graças a Ele, né? Isso que é mais importante. Deixa eu ver se tem mais alguém. Lília, boa noite, Lília. Maurício, boa noite, meu amigo, tudo bem? Bacana. Estão dando aqui, ó. A Helena está dando parabéns pro seu João. Legal. O Joel também acabou de entrar. Boa noite, Joel. Bacana, Mauro. A Cris. A Ruth. Oi, Ruth. Aniversariante de hoje. Parabéns, minha querida. Agora, ó, ao vivo, né? Felicidades para você, muita saúde, viu? Acho que são os votos de todas as pessoas aqui. Ah, legal, muito bom, gente. O pessoal vai entrando e a gente vai fazendo, então, nossa abertura, né? E aí a gente já consegue dar sequência à nossa aula, tá bom? Então eu convido a todos nesse momento que nós possamos entrar no nosso mundo íntimo, que a gente possa conectar os nossos pensamentos até nosso querido Mestre Jesus, nesse momento tão especial, nessa noite, onde mais uma vez todos nós estamos aqui unidos, completando a nossa jornada de estudos, completando essa jornada tão importante, né? Onde mais uma etapa nós estamos superando hoje, mais uma etapa de aprendizado. E a gente se remete mais uma vez às lembranças da Fraternidade Espírita Irmão Rodolfo, local onde tudo isso começou, onde o nosso curso começou, né? Onde em tantos e tantos momentos nós ali estivemos, nós ali tentamos buscar cada vez mais o aprendizado, todos juntos. E a gente pede nesse instante toda a proteção e todo o envolvimento das equipes espirituais ali presentes, o mentor da turma, o mentor da casa, nosso querido companheiro irmão Rodolfo, todas as entidades do bem, responsáveis pela limpeza e proteção ali daquela casa. Convidamos para que eles também estejam agora do nosso lado e protegendo, limpando a nossa casa, criando um clima de paz, de luz, de serenidade, para que a paz possa se estabelecer nos nossos corações nesse instante. Para que nós possamos, nesse momento, nos desligar de tudo aquilo de ruim que está acontecendo no mundo, de ruim que está acontecendo, muitas vezes em nossas vidas, né? Mas que nós possamos nos ligar nesse momento a Jesus e ao aprendizado em que nós temos adquirido, que nós conseguimos ao longo de tantas e tantas semanas, que hoje nos possibilitou estar vivenciando esse clima de serenidade, alcançando um pouquinho mais de paz em nossos corações. Que nós possamos cada vez mais guardar em nossos corações a mensagem sagrada do nosso querido Mestre Jesus, na voz do seu Evangelho, que ressoa dentro de cada um de nós, fazendo com que nós possamos buscar e galgar um caminho, a nossa elevação espiritual, e cada vez mais seguir os passos do nosso querido Mestre Jesus. Todo o seu Evangelho, tudo aquilo que está no Sermão do Monte, tudo aquilo que está nas parábolas que foram deixadas por Jesus, são caminhos, são joias preciosas que nós necessitamos usufruir para que cada vez mais nós tenhamos condições de avançar ao alto, avançar em nosso caminho, buscando sempre o crescimento espiritual. E assim, junto de Jesus, vamos agradecendo agora ao Pai, ao nosso querido Criador, ao nosso Deus, que nos permitiu a encarnação, que nos permitiu a vida, nos permitiu estar onde estamos, nascer na família que nascemos, vivenciar com as pessoas que vivenciamos, porque entendeu o Pai que esse é o melhor momento, o melhor lugar que nós poderíamos estar nesse instante. Tão importante que é para o nosso crescimento espiritual.
E agradecendo ao Pai, ao nosso Criador, nós, nesse instante, nos lembremos da oração que o Mestre nos ensinou e, orando ela todos juntos agora, iniciamos as atividades dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Pois esse é o vosso reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Convidamos o Zé agora para que possa colocar o hino dos aprendizes. Ok, Zé? Vamos lá, Zé, então. É só falar para mim, para a gente ir numa sequência, quem serão os temas hoje? Tá, o primeiro é o tema da Cleide. A Cleide. Depois é o tema da Elizabeth e depois o tema da Regina. Perfeito, então. Legal. Tema 36. Não estacionar no bem, nem progredir no mal. Confesso, quando li o texto, fiquei imaginando o que é estacionar no bem. É ruim permanecer no bem? Cheguei à conclusão que devemos continuar praticando o bem. Isso sim, entendi. Que não devemos paralisar sem nada fazer com o próximo e ficar no mal, se deixar refletir. Estou fazendo para alguém? Fiquei analisando se realmente progrido no mal, com qualquer que seja a situação. Procuro estar no bem, atenta, para não permanecer inerte nesse mal. Devido ao caminho que escolhi, crescer em direção à minha reforma íntima. Isso me dá a possibilidade de escolha no bem e fazendo o bem onde for melhor. Com essa certeza entendi que não estaciono no bem,
e nem progrido no mal. Faço o que for necessário para ficar no bem. Tema 34. Prece das Fraternidades. O que representa para mim? Sinto o mal querendo me dominar a cada impaciência, a cada pensamento que tenho. Nesse instante, tento me conectar ao meu mentor, pedindo ajuda para que eu me sintonize com o lado bom da força. Sinto-me cada vez mais provada nos meus maiores defeitos, orgulho e egoísmo. Todas as terças-feiras tenho que dominar meus impulsos negativos que são estimulados de muitas formas. Tento me controlar, mas percebo que muitas vezes a sintonia que eu queria conservar se enfraquece. A prece das fraternidades fortalece em mim a certeza de que, se eu realmente quiser, há um exército de bons amigos prontos a me ajudar a me fortalecer e ficar cada vez mais no controle dos meus pensamentos e ações. Com essa sintonia, consegui escrever esse tema hoje. Tema 35. A vida é mudança. O dia de amanhã será diferente e marcará a vitória, se a diferença for para melhor. Ao observar os seres vivos e o sistema solar com os conceitos da ciência atual, percebo que a vida é movimento, em tudo. O corpo humano mesmo, que é constituído de células, de acordo com as mais variadas funções, movimentam-se constantemente. O pensamento e o sentimento, nas relações humanas, também. Heráclito, filósofo grego, tem uma afirmativa que expressa muito bem isso. Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas, e o próprio ser já se modificou. Assim, tudo é regido pela dialética, a tensão e o revezamento dos opostos. Portanto, o real é sempre fruto da mudança, ou seja, do combate entre os contrários. Dessa forma, concordando com esse pensamento, a vida é uma transformação constante, conforme a lei do progresso. Já o resultado será para o melhor de acordo com o meu empenho na minha reforma interior, sempre cultivando o bem no meu íntimo e nas minhas ações. Ok, Zé, desculpa. É que às vezes tem aquele delay. Ok, gente, muito bom. Parabéns, né? A todos aí que mandaram o tema, a Cleide, a Beth, a Regina, né? Vocês perceberam que eu mandei mais um tema agora há pouco para vocês, né? E ao nosso 30º, deixa eu confirmar que se é isso mesmo, 36º tema. Perdi o link aqui. Isso. Eu mandei agora há pouco para vocês. Aqui, 36º tema, tá? Ao todo, a gente tem 39 temas, tá bom, gente? Isso mostra o quê? Que a gente está indo para o final, né? Toda semana a gente vem falando, né? Olha, a nossa última aula é a aula 118, e hoje nós estamos na aula 107. Então, estamos aí a 11 encontros no final do curso. É fato que depois, terminando o curso, a gente ainda tem um período de 8 aulas para a gente fazer o estudo do livro dos Espíritos, tá bom? Mas, pelo menos, é uma etapa que a gente termina e avança para uma próxima, tá certo? Mas estamos caminhando e estamos andando, né? Isso que é mais importante. Pessoal, tem alguns temas aqui que eu escolhi para a gente dar aqueles recadinhos rapidinhos, né? Pessoal, vocês perceberam, né, que houve a questão da flexibilização da quarentena a partir de ontem, né? E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Embora houve-se uma vontade enorme de realmente abrir a economia e realmente uma necessidade também, né?
a gente não vai entrar nessa discussão, né? E eu acho que todo mundo tem sua razão, ninguém está certo e ninguém está totalmente errado, né, nessa questão, mas eu acho que todos nós devemos tomar cuidado, tá? Eu acho que, se possível, a gente manter ainda a questão realmente da quarentena, o isolamento, na medida do possível, é sempre importante. Todo mundo sabe que realmente vai haver um número dos casos, né, de infectados pelo Covid agora. Então, vamos nos cuidar, né? Há relatos de quem tem ido para o centro de São José, parece assim a semana, a véspera de Natal, de tanta movimentação que tem lá, né? Então, vamos tomar cuidado, gente, cuidado para a gente não entrar nesse ritmo, né? Vamos tentar nos cuidar e realmente só sair de casa em caso de necessidade mesmo. Eu tenho adotado essa postura, minha família também, né? Só tiro a cara do portão quando estou de máscara, e a responsabilidade que a gente tem de dar o exemplo também, né? Essa ciência está dizendo que é complicado, que é perigoso, que a gente precisa se cuidar. Vamos seguir, porque mais do que ninguém nós temos realmente essa crença dentro de nós, né? Nós que somos espíritas, entendemos que o espiritismo se alia na religião, na filosofia e na ciência. E como é que a gente vai desprezar ela agora? Tá bom? Outro ponto importante que eu quero comentar aqui é o agradecimento pelas doações que a gente tem recebido lá no GENC, né? Desculpa, tinha mais um ponto da flexibilização que eu ia falar. Tem muitas casas religiosas que estão abrindo suas portas, tá? E nenhuma crítica para ninguém. No GENC, nós decidimos, a diretoria fez uma breve reunião ontem, e a gente entendeu que não é o momento da gente voltar às nossas atividades, tá bom? Então, no GENC, a não ser o trabalho do sopão, que acontece de uma maneira assim muito racional, todo sábado à tarde, com poucas pessoas, né? Fora isso, a gente não vai ter nenhuma atividade por enquanto. A gente acha muito arriscado que a gente possa retomar qualquer encontro nesse momento, e o risco é para nós e para as outras pessoas também, né? Então, a gente não entende que seja o momento da gente fazer a reabertura das nossas atividades, tá bom? Eu não sei, o irmão Rodolfo e outras casas espíritas em São José, como vai ficar. Se vocês souberem, quiserem colocar aí, sejam à vontade, tá certo? Então, beleza, flexibilização era isso que eu queria falar. Agradecimento pelas doações, né, que estão sendo fornecidas, estão sendo recolhidas lá no GENC para cestas básicas, né? O nosso amigo Renato e a Marlene, eles têm se dedicado muito a esse trabalho, tem sido muito importante, gente. Tem muita gente em necessidade, né? Então, tem outros parceiros, outros amigos aí também que estão ajudando. Vira e mexe, a gente coloca aí, né, o que a gente está precisando, e parece impressionante, mas algumas horas depois, parece que realmente alguém tem aquele objeto, tem aquilo para poder doar, né? Teve uma moça que foi colocada essa semana, acho que é Natasha, o nome dela, a Lourdes colocou, e aí algumas pessoas do grupo doaram. Daí a pouco, realmente, já tinha um monte de coisa, a moça conseguiu um monte de utensílios que ela estava em necessidade, tá bom? Obrigado a todos, que a gente possa manter realmente cada vez mais forte esse trabalho, porque as pessoas precisam, gente. E as pessoas vão comer todo mês, toda semana, e a gente vai estar sempre pedindo aqui, porque não é justo realmente que alguém passe fome e a gente saiba disso e não consiga, pelo menos, fazer alguma coisa para essas pessoas, né? Outros bens, talvez a gente não consiga fornecer, mas pelo menos comida é uma coisa que, se a gente apertar um pouquinho, a gente consegue ajudar. As palestras, né? Ontem nós tivemos uma palestra muito legal com o Luiz Sérgio, né? Trabalho assim puxado muito forte pelo Zé Ricardo e pela Regina. Agradecimento a eles. Hoje nós temos aqui a EAE, amanhã tem o trabalho de estudos do Evangelho, né? A nossa amigona Lourdes e o resto do pessoal que está junto com ela aí também. De quinta, há um trabalho de mentalização com a Ruth. E de sexta-feira, há o estudo de um livro espírita, né? Normalmente. Não um livro dos espíritos, de um livro espírita, tá? Então, as atividades no GENC, basta você olhar no Facebook, entrar no Facebook praticamente todo dia, em torno de 8 horas, vai ter algum tipo de atividade lá. Então, parabéns a todos, tá bom?
E a nossa aniversariante hoje, a Ruth, né? Acho que a Adriana pediu para falar um pouquinho mais desse trabalho que ela faz às 10 horas da noite, tá? Entendam que essa atividade que a Ruth faz é um trabalho de passe à distância, tá bom? Então, normalmente, vocês, quando estavam nas aulas, pediam para a Ruth, ô Ruth, por favor, queria tomar um passe, ok? Como isso não é possível agora, passa uma mensagem para a Ruth, né? Fala, Ruth, não estou bem, estou precisando de um passe, tá ok? E a partir das 10 horas da noite, e aqueles que puderem entrar em vibração com ela também, ajuda muito. A Ruth faz esse trabalho realmente de vibrações à distância, de passes à distância da casa dela. Tá bom? Legal, então. Então, acho que é isso, tá? Hoje, como eu disse, a aula é da Beth, nossa querida amiga, ela está online aqui com a gente, tá? Mas ela fez de uma maneira diferente, tá ok? Ela fez a gravação da apresentação dela, que deve dar mais ou menos uns 40 minutos, que tem um videozinho no final. E aí, como é que a gente vai fazer dessa vez? Se vocês tiverem perguntas e comentários, vocês podem ir colocando no Facebook, e quando a Beth terminar essa apresentação que está gravada, ok? A Beth vai entrar ao vivo, então eu diria para vocês, vou passar para ela daqui 8h30, lá pelas 9h10, 9h15, por aí, talvez um pouco antes, aí a Beth entra ao vivo para fazer comentários e responder as perguntas que vocês deixarem aí no Facebook. Tá bom, então? Então, legal, tá? Então, a gente agradece a Beth pelo empenho que ela fez, né? Ela estudou bastante, ela me falou várias vezes e se aplicou bastante para poder se preparar para essa palestra, né? E aí ela conta um pouquinho a experiência dela a hora que ela entrar ao vivo também, tá ok? Então, nesse momento, a gente repassa aí para o Zé. O Zé vai começar a transmissão da Beth e aí a gente retorna ao vivo daqui mais ou menos uns 40 minutos, tá ok? Mas antes, ainda deixa eu ver se tem mais alguém aqui, ó, que entrou agora, a Mariluce. Mariluce, boa noite. Vamos ver se tem mais alguém, se tem algum comentário aqui. Eu acho que todo mundo eu já falei, né? É isso mesmo. Bom? Legal. Então, estou fechando meu microfone agora e deixo com o Zé, que vai começar a transmissão da apresentação da Beth, tá bom? Um abraço e até daqui a pouquinho, gente. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, para que possamos lembrar nossas reflexões. Esse dia que dizer o que é dessa aula, achei que seria muito fácil para alguns dias. Foi eu que escolhi então, iniciamos nós a minha mãe não fez quando mais sozinha. Depois tem 40 e hoje a gente não faz ter um cristão no lar. O dia que eu pedi necessidade de me adaptar todo que me dou em período de essa aula, gente, tem muita me ajuda muito na da apresentação e Ricardo suporte de novas tecnologias. Então, eu nos agradeço talvez e a espiritualidade que
como, como o cristão não é a apresentação de por bem. Eu tinha 50 milhões em 2010 do IBGE de coisas comando feminino por 40 no mercado de trabalho. 1.600 mil filhos. Um termina na média 15 anos. E mais que as mulheres ainda maiores dos homens, a mulher é intuitiva do que eu. Como no nós temos aqueles do nosso íntimo, que a gente tira as máscaras, oportunidades de novo aprenderem-se no campo afetivo. É a melhor escola ainda. Consolador, questão 100. Conjugal. Como saber se vai dar certo? Segundo o psiquiatra, conhecimento é imaginando. Como nos sentir diante das abertas. A gente vai descobrindo a experiência da 2. A vida qual? Funcionando direitinho.
Fica à vontade, minha querida. Eu estou aqui junto contigo, tá bom? Se precisar de alguma Tá, coisa, é só mencionar, tá? tá, obrigada. Vai Boa fundo. noite, pessoal. Eu estava tranquila até agora porque eu tinha gravado toda a apresentação e mas não era para ser assim, né? Então vamos fazer ao vivo mesmo. Eu quando eu escolhi esse tema em janeiro e falei para o Dirceu que eu queria falar sobre esse tema, eu achei que estava escolhendo alguma coisa muito mais fácil, que eu dominaria mais o assunto. No transcorrer dos dias que se seguiram depois, eu vi que, na verdade, eu acho que fui escolhida pelo tema, porque aconteceram muitas coisas, eu tive que, com o Jalmar, me mudar para a casa da minha mãe e da minha irmã, para ajudar a minha irmã a cuidar da minha mãe, que tem 95 anos, e a gente teve que fazer uma reformulação na nossa vida para para vivermos lá na casa, numa casa que não é nossa, com uma rotina totalmente diferente. E ainda estamos dessa forma até hoje. Então, nada como um tema estudar como ser um cristão no lar, com essa mudança toda que a gente teve que fazer na nossa vida. Tá bom? Eu tenho que agradecer muito ao Jalmar e ao Zé Ricardo pelo apoio. O Jalmar me ajudou muito na apresentação, na forma de apresentar e também no conteúdo que a gente vai passar agora para vocês. Tá? Espero que agora dê tudo certo. Então, o tema é o... Oi? Sim? Tá bom. Ok. Podemos começar, Zé? Já está na... Já. Tá. Beleza. Então, aula 107, o cristão no lar. Pode ir. Aí é o sumário, o que será a apresentação, tá? Temos alguns itens e vamos passar por cada um deles. Vida conjugal, pais, filhos, familiares, divórcio, o lar e o trabalho doutrinário, o culto do evangelho no lar e uma bibliografia. Como introdução, alguns números sobre lares. O Brasil tinha quase 50 milhões de famílias em 2010, segundo o censo do IBGE. Um percentual de casas com comando feminino vai de 25% em 95 para 45% em 2018, com inserção das mulheres no mercado de trabalho. São 34 milhões e 400 mil mulheres, com 30% delas com filhos. 1 a cada 3 casamentos termina em divórcio. Os casamentos que terminam em divórcio duram em média 14 anos. As mulheres mais instruídas geram menos filhos e mais tarde que as demais. Por mais instruídas que as mulheres sejam, ainda têm salários, em média, no mínimo 20% inferiores ao dos homens de mesma instrução. E é da natureza da mulher ser mais intuitiva que o homem. Isso aqui eu coloquei só para a gente saber como que os lares estão configurados atualmente aqui no Brasil. Isso em 2010. Em 2020, os números devem ter aumentado um pouquinho mais. Ok? Agora, mudando aqui, a gente vai falar como nós somos no lar.
No convívio do lar, manifestamos mais nitidamente aqueles sentimentos de intolerância, de impaciência, de revolta, precisamente na intensidade em que os mesmos ainda permanecem no nosso íntimo em processo de transformação. É aqui no lar onde a gente deixa cair as nossas máscaras, onde a gente coloca todos os nossos sentimentos para fora sem precisar nos disfarçarmos, como a gente faz em algumas vezes, sem filtro nenhum. No lar também que há reencontros, que os espíritos se reencontram sob o mesmo teto, na condição de pais, filhos e irmãos. Nesse ambiente, são oferecidas as oportunidades de novo aprendizado moral, possibilitando aos reencarnados exercitarem-se no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade e solidariedade, enfim, os sentimentos derivados do amor. Pode mudar, tá, Zé? Mais um. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Palavras de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no livro O Consolador. Agora vamos falar um pouco da vida conjugal. Como saber se vai dar certo? Segundo o psiquiatra Peter Pearson, são 3 os fatores para a gente achar que pode dar certo uma relação conjugal. A química é o primeiro fator, mas não é tudo. Conhecimento é mais importante do que a gente imagina. E como nos sentimos diante das diferenças descobertas, diferenças que existem entre as duas pessoas, né? Há alguns psicólogos que também falam em uma outra abordagem, em 3 pilares de uma relação, de uma vida conjugal, que é a atração sexual, o respeito e a admiração. E que esses 3 pilares sustentam uma relação. E por que isso? Porque quando um deles falha, os outros 2 sustentam a relação. Porque não é 100% do tempo todo que as coisas ficam sempre boas numa relação. Então, a atração, o respeito e a admiração são pilares que podem sustentar uma relação. O próximo agora. Aceitar as diferenças. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Paulo foi quem disse. Os desajustes refletem a intolerância e a irresponsabilidade tão comuns na criatura humana. Nós nos comportamos como realmente ainda somos. Abandonar a tarefa no lar é contrair pesadas dívidas que deveremos pagar com juros nas futuras reencarnações. Suportar agruras no lar é testemunhar os ensinamentos de Jesus. Próximo, respeitar a individualidade. É possível que os sonhos, muitas vezes, se desfaçam ao toque de provas salvadoras dentro dos ninhos afetivos construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem por tempo vasto flores celestes sobre espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar, e o matrimônio se lhes converte em instituição detestável. Tudo construído numa base ilusória. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus, é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busque-se o lado útil e santo da tarefa
e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa? Lembra-te de que é ela a mãe de teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não ouvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu. Palavras ditas por Emmanuel em psicografia do Chico Xavier no livro Vinha de Luz. Agora vamos falar um pouco do papel dos pais. Aqui vão 8 conselhos para serem assertivos. Dê normas claras, diretas e pontuais. Não dê muitas normas ao mesmo tempo. Estabeleça limites, use o tom de voz certo, faça contato visual, seja coerente, cumpra as consequências previstas e nunca deixe de ser carinhoso. Muito fácil, né? Fazer isso todo dia, toda hora, com as crianças, adolescentes, mas é possível. Educação com equilíbrio. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Palavras ditas por Paulo. Lamentável observar as limitações comodistas de alguns casais que cerceiam as chances de espíritos, muitas vezes afins, desejosos de retornarem às experiências no plano físico, evitando a gravidez. A criação prevê a admoestação, porém qual seria a admoestação do Senhor? Equilíbrio e justiça com amor, nem excessos de ternura e condescendências, nem demasia de exigências. A maior missão. Esse texto eu li nas pesquisas que eu estava fazendo e é desse psicólogo e espírita Valdenir Cruz e eu gostei muito do conteúdo e quis compartilhar com vocês. A missão dos pais é auxiliar os filhos na sua evolução nos seus mais variados aspectos, isto é, intelectual, moral e espiritual. Para resumir, podemos dizer que educar é a maior missão dos pais em relação aos filhos. Ser pais nos dias de hoje é um dos maiores desafios da humanidade, pois, como foi dito acima, educar é a maior missão e ninguém dá o que não tem. Portanto, os pais precisam se educar, que é diferente de se instruir, para somente então poder ajudar os seus filhos. Na minha percepção, muitos pais não estão preparados para essa missão, pois confundem educar com instruir, confundem bens morais com bens materiais e tentam compensar a ausência com presentes. Terceirizam a educação e, como não aprenderam a ter limites, não sabem impô-los. Além de corromperem os filhos com presentes, tais como: se você comer a rúcula, vai ganhar um doce. Agora falamos dos pais, vamos falar um pouco dos filhos. Vamos ver a visão um pouquinho da neurociência e a natureza com relação aos filhos. A ordem de nascimento determina a sobrevivência e influencia na personalidade. Vamos ver aqui, eles todos têm necessidades diferentes. A típica frase "eu criei meus filhos igualmente" não é verdadeira. E além disso, não seria bom que fosse. Cada filho tem uma personalidade e, portanto, necessidades diferentes. É preciso ajudá-los a crescer, cada um à sua maneira. Essa abordagem aqui da savana africana, eu achei interessante também trazer. Há 25 mil anos, a gente caçava para poder sobreviver. Se nós tivéssemos 3 filhos, o que seria melhor no momento de sobreviver e evoluir? Ter os 3 filhos do mesmo caráter disputando quem é o melhor na caça, ou ter um filho que seria bom caçador, um outro um bom observador da natureza e saberia qual planta e fruta são comestíveis
e um outro terceiro filho muito amável e dotado para as relações com outros grupos de caçadores, aos quais poderíamos pedir e trocar comida na escassez? A natureza promove a variedade nas personalidades dos filhos em todos os níveis. É uma garantia da espécie. Fala um pouco de herança genética e interação ambiental. Sempre existe o dilema da natureza-criação, ou seja, qual parte se herda e é determinada pelos genes e qual é definida pelo ambiente. Em relação a isso, os espaços familiares desempenham um papel muito importante. Como todos devem imaginar, um dos fatores mais importantes é a relação estabelecida com nossos pais cuidadores, e em relação a isso é fundamental o número de irmãos e a ordem dentro deles. O argumento que explica essa relação é a interação ambiental, ou seja, o desenvolvimento de caráteres de personalidade, mas adaptados a nosso espaço dentro da família. A rivalidade entre irmãos também é um outro assunto interessante. A opinião de que a rivalidade entre os irmãos significa que os pais se enganaram em algo é errônea. A competição entre eles existe há milhões de anos em muitas espécies. A competição promove a criatividade e marca os limites do aceitável. Afinal, o que se pretende é que os pais se interessem pelo filho. Sentir-se diferente para atrair a atenção deles e a maneira de fazê-lo é desenvolver uma personalidade única. E o último item, o mais velho, os do meio e o mais novo. O primogênito, enquanto não tem outros irmãos, terá todos os recursos e suas figuras de referência serão os pais ou cuidadores. Costumam agir como pais substitutos e utilizam condutas que agradam os pais. A partir do primogênito, os próximos sempre precisarão compartilhar os recursos com outros irmãos e competir com eles para consegui-los. Com o obstáculo de que seus irmãos mais velhos são mais fortes e mais espertos pela diferença de idade. Suas figuras de referência, portanto, não serão tanto os pais, e sim os irmãos mais velhos. Com relação a isso, o Jalmar e eu, a gente vive uma nossa realidade agora com as duas nossas netinhas, elas têm diferença de 5 anos, e a mais novinha é muito interessante, porque o que a mais velha faz, a mais nova repete, parece eco, e é o dia inteiro assim. E a mais velha tem alguns dias que chega, no fim do dia, minha filha chega em casa, ela fala: ai mamãe, eu não aguento mais a Olivia fazendo tudo que eu faço, ela repete tudo que eu faço. Então é bem isso, a referência para ela, mais do que os pais, no momento, é a irmã mais velha, né? E os mais novinhos ainda, se tem mais irmãos, os mais novos têm mais concorrência quando precisam de mais recursos. Ou seja, os bebês precisam de muito tempo e recursos, mas tem vários irmãos na frente. Aos pais cabe o papel de escolher e priorizar os recursos para todos os filhos. Aí vamos falar um pouco sobre amor. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Palavra de Paulo também. Quanto mais a ciência avança, mais fica comprovado que o amor é, de fato, o responsável pela evolução humana e que, num sentido estrito, nós, seres humanos, nos originamos no amor e somos dependentes dele. Pode mudar, tá, Zé? O amor implica na necessidade do estar juntos em interações recorrentes e na total aceitação do outro como um legítimo outro na convivência. Em outras palavras,
Amar é uma atitude em que se aceita o outro de forma incondicional e não se exige ou se espera nada como recompensa. É respeitar o espaço do outro para que ele exista em plenitude. Vamos em frente. Respeito à individualidade. Aceitar o filho e não querer transformá-lo conforme a vontade dos pais é uma condição necessária para o desenvolvimento físico, comportamental, psíquico, social e espiritual normal dele. O PhD Humberto Maturana afirma, com base na biologia, que 99% das enfermidades humanas têm a ver com a negação do amor. Amar é um respeito pela individualidade. Aí vamos falar do respeito aos pais. Segundo Rossandro Klingen, em uma palestra sobre a vida conjugal, ele fala, né, que o filho, enquanto criança e adolescente, ele não precisa declarar amor aos pais, basta respeitar os pais. Quando na idade adulta, ele reconhece o amor que sente por aqueles que o educaram. Isso ele ilustra bem na palestra dele, que atualmente tem muitos pais que ficam questionando os filhos, se, filhinho, você me ama o papai, ama a mamãe, e o que ele quer dizer aí, que a criança não precisa declarar, ela não precisa falar, não precisa saber que ama os pais, ela tem que nesse momento respeitá-los, porque os pais, nós enquanto pais e de crianças, a nossa função, a nossa missão é educar, e os filhos devem respeito. E na idade adulta eles vão olhar para trás e ver o quanto tudo isso significou, tudo que os pais fizeram pela educação, e daí o amor aparece espontaneamente. Agora, familiares. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavras de Jesus. Nos pequenos agrupamentos particulares, células da sociedade, unidas às criaturas pelos deveres consanguíneos, estabelecem-se progressivamente os lados espirituais eternos. O perdão, a tolerância, a paciência, o refreamento dos costumeiros falatórios no ambiente familiar e no convívio com os parentes devem ser mais intensamente vividos, amortecendo as nossas paixões desenfreadas e equilibrando os nossos impulsos violentos. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo poderia resolver pela pluralidade das existências. Esse texto está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 13. Agora vamos falar do divórcio e lar. Não separeis o que Deus juntou. Palavras de Jesus. Divórcio e lar. Duas criaturas que se unem no casamento são assim principalmente chamadas ao amparo mútuo, afetivo e material. Teste da capacidade de doar-se, de desprender-se, de sacrificar-se mesmo em benefício da harmonia e do equilíbrio emocional no convívio caseiro. Diz-nos Emmanuel, indubitavelmente o divórcio é compreensível e humano sempre que o casal se encontre à beira da loucura ou da delinquência,
No entanto, nos completa ele, é razoável se peça aos cônjuges o máximo esforço para que não venham a interromper os compromissos a que se confiaram no tempo. Difícil decisão a ser tomada, o divórcio. Devemos buscar a inspiração através da oração e conselhos dos bons espíritos. Ainda não estamos preparados para termos os parceiros perfeitos pelo simples fato de ainda não o sermos. Necessitamos do casamento como forma reeducativa através do amor, tolerância e principalmente a paciência. No entanto, devemos ter a segurança e o equilíbrio para avaliarmos possíveis e necessárias mudanças. Sem preconceitos, julgamentos ou fanatismos religiosos, o divórcio é possibilidade do recomeço, uma nova oportunidade na busca da felicidade. Agora mais um item, o lar e o trabalho doutrinário. Temos que tentar conciliar as atividades domésticas e ou profissionais com o trabalho doutrinário. É difícil e nem sempre conseguimos. A gente tem que perseverar em tentar manter esse equilíbrio, confiando que o bem sempre deve prevalecer. Absorvemos-nos às vezes nas nossas ocupações idealistas, afastando-nos momentaneamente dos compromissos primeiros com aqueles mais próximos no convívio familiar, alegando para nós mesmos as justificativas de ordem superior, pautadas no exemplo dos pioneiros da cristandade. Essa prova inicia-se com aqueles que a própria providência divina nos uniu sob um mesmo teto. Pode mudar, tá, Zé? Isso que a gente acabou de falar do trabalho doutrinário, às vezes a gente se envolve em trabalhos doutrinário ou profissional e a gente sai do equilíbrio. E nada do que sai do equilíbrio é uma coisa saudável. E agora a gente vai falar no culto do Evangelho no lar. Trata-se do estudo do Evangelho de Jesus em reunião familiar. O culto do Evangelho no lar, realizado no ambiente doméstico, é precioso empreendimento que traz diversos benefícios às pessoas que o praticam. Onde quer que o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação, o culto do Evangelho no lar é uma necessidade. Os benefícios dos sentimentos de bondade, compreensão, fraternidade, fé e bom ânimo, emitidos em conjunto, transpõem os limites das paredes em ondas de paz e entendimento. Quem cultiva o Evangelho no lar faz da própria casa um templo de Jesus. As pessoas unidas por laços consanguíneos compreenderão a necessidade da vivência harmoniosa e, dentro de suas possibilidades, buscarão pouco a pouco superar possíveis barreiras, desentendimentos e desajustes que possam existir entre pais e filhos, cônjuges e irmãos. Devemos nos preparar para o Evangelho no lar da mesma forma que nos preparamos para receber a visita de amigos muito queridos, porque é isso que acontece. Quando a gente faz o Evangelho no lar, a gente recebe no nosso lar nossos amigos queridos desencarnados que vêm ali para nos intuir, para nos ajudar a entender a mensagem que vai ser lida. Então a gente tem que se preparar para recebê-los de coração aberto e mente aberta para absorver os ensinamentos que teremos naquela noite ou naquele dia. Agora, como conclusão, eu encontrei esse texto, ele foi postado, é um texto da Universidade Espírita de Minas Gerais, e eu achei que ele fechava, que ele englobava todo esse estudo desta aula. E eu achei que seria muito interessante
para a gente ler. Então, vou ler para vocês. Vou ler junto com vocês. Quando reencarnamos, encontramos no lar o berço que nos acolhe, o teto que nos abriga, a escola que nos orienta, o templo que nos edifica e, acima de tudo, o grupo familiar que nos auxilia em nossa jornada espiritual. O lar espírita não se restringe a uma construção de alvenaria. É antes uma edificação que se alicerça no amor fraterno. Suas paredes se erguem na cooperação ativa de todos. Suas portas e janelas traduzem o intercâmbio com os irmãos em humanidade. O seu teto é o Evangelho de Jesus e dos companheiros mais próximos de nossa jornada. Tudo que nele existe constitui um material didático de que necessitamos para evoluir. Quando Jesus nos recomendou amar o próximo como a nós mesmos, nos induziu a uma maior dose de amor, tolerância, carinho e renúncia frente aos familiares que constituem o próximo mais próximo com quem convivemos dia e noite. Aquele que não tem cuidado dos seus e dos da sua família negou a fé e é pior do que o infiel, nos ensina Paulo. Assim, nada nos adianta exemplificar a caridade fora de casa, esquecidos dos entes que nos toleram e suportam nas dificuldades diárias. O lar representa ainda o ponto de reencontro de nossas almas com os irmãos, aos quais no passado beneficiamos e hoje buscam, por sua vez, nos ajudar. Ou então o reencontro com aqueles a quem muito prejudicamos em outras reencarnações e, após a nossa conscientização no plano espiritual, solicitamos novo convívio com eles na posição de filhos, pais, irmãos e demais familiares que nos partilham o teto nessa existência. O cristão dignifica sempre o lar que o agasalha. Nunca, porém, se esquece de que a sua família não se restringe aos laços consanguíneos, mas se estende por toda a humanidade. O melhor meio de valorizar o teto que nos acolhe está no culto do Evangelho no lar, na vivência constante do bem, na harmonização com os familiares e na cooperação permanente com todos. E é isso. Aí tem a bibliografia, caso alguém queira se aprofundar aí. E eu selecionei também um vídeo musical, é uma música que eu assisti esse vídeo em uma das palestras que eu assisti para montar essa apresentação e eu achei que daria um complemento bem legal para esse assunto que a gente viu agora. Me desculpem que eu saí correndo a hora que eu sei que eu falei muito depressa no começo, mas acho que deu para passar a mensagem. Tá ótimo, Zé, minha querida, tá ótimo, tá? Pode ficar sossegada e tranquila, tá ótimo, eu acho que foi bem bacana, tá? Vamos assistir o vídeo e depois Vamos a gente lá. faz alguns comentários, porque você trouxe um material, assim, bem rico pra gente, tá bom? Tá, Vamos ver ok. o vídeo, então. Beleza. Quantas pessoas sofrem por não ter ninguém do seu lado? Quantos casais se perdem no vazio por estarem separados e deixam-se levar nos desatinos que sentem falta do amor. Olham pra si e veem que estão sofrendo, não sabem
abraçar seus familiares no aconchego, amigo. Bom é você chegar no lar contente, do sorriso fazer um abrigo. Ame sua família, mesmo que nela exista alguém que lhe magoou. Aproveite um momento de esclarecimento, no futuro se colhe o que semeou. É hora de apertar os laços da família com amor, ligando todos felizes na mesma união, no pulsar de um só coração. É hora de apertar os laços da família com amor, ligando todos felizes na mesma união, no pulsar de um só coração. Bom é você abraçar seus familiares no aconchego, amigo. Bom é você chegar no lar contente, do sorriso fazer um abrigo. Ame sua família, mesmo que nela exista alguém que lhe magoou. Aproveite um momento de esclarecimento, no futuro se colhe o que semeou. É hora de apertar os laços da família com amor, ligando todos felizes na mesma união, no pulsar de um só coração. É hora de apertar os laços da família com amor, ligando todos felizes na mesma união, no pulsar de um só coração. Não, é que você esqueceu de avisar para ele fazer. Ah, não, eram uns links, não tem mais nada não, Zé. Acabou. Perfeito, então. Alberto, muito legal o material, muito legal o vídeo, muito bacana mesmo, viu? Ó, pessoal, aqui só elogios para você, tá? Não sei se você está acompanhando no Facebook, você está? Oi? Você está acompanhando no Facebook? Legal o material. Oi? Você está acompanhando no Facebook os comentários Não. ou não? Não, agora não. Estou aqui Tá ao bom, vivo. tá bom então, tá? Ó, todo mundo dando parabéns para você, gostaram muito, tá? E eu acho realmente que tem pontos bem interessantes. A Cleide fez um comentário aqui com... Tá, depois eu vejo aqui também. Eu me perdi um pouquinho aqui. Então, o pessoal gostou bastante, tá? Eu acho que você realmente pontuou muito bem o material que você trouxe para a gente, né? E, basicamente, era o tema da aula, né? O cristão no lar, né? Não sei, realmente ver realmente como é que um verdadeiro cristão se comporta dentro de casa, o que às vezes é muito difícil, né, Beth? Porque por mais que a gente tenta buscar um comportamento ideal, né, a gente sabe como é difícil o dia a dia da gente, né? Como é difícil a rotina. É um tema bem simples, né, de você discorrer, mas é uma coisa que nos desafia a todo instante, né, que é
Como é difícil ser um cristão no lar, né? Bastante. E eu achei bacana que você colocou aqui, ó, como cristão no lar, né? E eu acho que você foi capítulo a capítulo, né? Reencontros, né? E por que não um reencontro, né? Porque, na verdade, a gente sabe que um lar se constrói de reencontros, né? As pessoas que estão dentro dele são espíritos que vivenciaram outras vidas, outros momentos, outras histórias no passado, né? Numa outra encarnação, e a gente se reencontra com essas pessoas para os ajustes necessários que normalmente acabam acontecendo, né? Aprendizado, como é que a gente não aprende dentro do lar, né? Muitos e muitos anos de convivência, Né? muitas experiências, né? Muitas experiências que a gente vive dentro de casa, né? Se a gente, cada dia não tem um dia igual ao outro, né? Sempre tem uma briguinha diferente, uma discussão ali que nunca aconteceu, né? Então, nunca tem um dia como o outro. Então, realmente é um aprendizado. Eu estou passando aqui tópico por tópico. Né? Um exercício constante, né, Dirceu? Perfeito, perfeito. Eu estou passando tópico por tópico, né? E aí você pode ir comentando junto comigo, tá bom? Tá, ok. É que eu achei muito oportuno o material que você trouxe. A vida conjugal, como saber se vai dar certo? nem procurando um vidente, né? A gente saberia, né? Não tem como a gente, senão a gente não tentar, né? E eu acho que precisa ter uma boa vontade das duas partes. Porque normalmente, quando não dá certo também, a culpa não é de uma parte apenas. Os dois, de alguma forma, não houve sintonia, por alguma razão a coisa não fluiu. E eu acho que é sempre bacana a gente... Certo, pode falar. O importante também, quando não dá certo, é de como desfazer esse laço, né? Porque não é regra, não é que tem que dar certo 100% dos casamentos. A gente sabe que não é assim. Mas quando se desfizer esse laço de relacionamento, que a gente faça o possível para que não haja mágoa, que não haja ressentimento, que o casal possa se separar e, no caso ainda se tiver filhos, que os filhos sejam afetados o mínimo possível, que a separação é dos pais, mas os filhos ainda têm o pai, ainda têm a mãe. E eu pude assistir, pude ler muita coisa sobre isso, e tem muitos casos de sucesso de separação, principalmente agora com guarda compartilhada e tudo, que realmente os pais não têm mais a vida conjugal, mas existe ainda os laços de amizade, de sustentação da educação dos filhos, né? Que é uma responsabilidade dos dois sempre. E o respeito, né, Beth, acima de tudo, né? Manter o respeito, né? Porque aquela pessoa, de alguma maneira, fez parte da tua vida também, né? Então, talvez a convivência não seja possível, mas a gente poder manter o respeito é muito importante, né? Uma atitude cristã, né? Como a aula está falando. Ó, a vida conjugal, aceitar as diferenças, né? E como tem diferença, né, Beth? Se a gente não estiver preparado para isso, a gente não está preparado para a vida conjugal. Porque cada pessoa é um universo diferente, né? Então, quando a gente namora, é tudo maravilhoso, né? Eu gosto de brincar, porque a minha avó falava muito isso. Basta você comer 1 quilo de sal com a pessoa, para você realmente conhecê-la de verdade, né? E aí você vai perceber como aquela pessoa é tão diferente de você e como ela é tão diferente do que aquela pessoa que você namorava, né? Com certeza, né? Essas diferenças são muito comuns. O amor é uma construção, né? A gente vai construindo essa relação, né? O que começa com uma paixão no início, para ter uma relação duradoura, ela tem que ser construída, né? Construída a todo instante, todo dia e para sempre. Enquanto ela durar, ela tem que ser construída. Exatamente. É um exercício eterno, né? Exercício eterno. Ó, a vida conjugal, respeitar a individualidade, uma coisa que você me comentou bastante também.
conselhos para serem assertivos, né? Os pais, né? Eu estou vendo aqui a questão da educação, né? Normas claras. Eu brinquei com o pessoal aqui no Facebook. Você chegou a assistir alguma vez a Super Nanny? Ah, com certeza. Eu adorava aquele programa. Pena que não deu muito certo para mim, porque o meu filho já era adolescente quando ele passou. Então, eu não pude colocar em prática, né? O cantinho da disciplina, o tapetinho para a criança sentar. Mas eu realmente eu achei que era muito oportuno, muito bacana, realmente, a maneira como ela ajudava os pais, né? Era um programa muito educativo. Disciplina, respeito, né? Exato, disciplina e respeito, né? Como é importante a gente buscar isso, né? Educação com equilíbrio, né? Eu lembro que o Alberto Almeida, ele comentava que educar filho é igual você empinar pipa. Se você der muita linha, você não segura mais. E aí também, se você não der linha, a criança ela não deslancha, né? Não desenvolve. Então, acho que... Tudo é o equilíbrio, né? Tem que todas as nossas ações teriam que ser pautadas no equilíbrio, né? Daí eu acho que a chance de errar diminui bastante. Exato. E é engraçado que muda de filho para filho, né? Se você usar a estratégia de um que você usou num filho, não vai dar certo para o outro. Tá certo. Não vai dar certo pro outro. E essa história de rivalidade, quando eu estava preparando, eu me lembrei muito. Eu tenho 2 filhos com idade de 1 ano e 1 mês de diferença entre os dois. A Camila está com 37 e o Leandro com 36. E até hoje, um fala que eu protejo, que eu gosto mais do outro, que eu protejo mais do outro. Só eu, né? Pai não protege ninguém. Pai ama agora a mãe. E até hoje eu escuto deles falando desse jeito. Então, é bem interessante isso. Ó, aqui tem uns comentários do Facebook, deixa eu colocar aqui, ó. A Lília comentou: terminei de ler Sexo e Destino, um livro maravilhoso, tá? Do Chico. E neste livro vemos que há planos maiores para todas as uniões de família. De fato, né, Beth? Ah, com certeza. Deixa eu ver aqui. A Eliana comentou: por isso que é importante o respeito e a aceitação do outro, com certeza. Alguém falando, essa do quilo de sal é muito boa. É verdade mesmo, todo mundo, de alguma maneira, né, se identifica com isso também, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, a gente tem mais um tempinho, né? Paz, educação, a maior missão, né? Eu acho que ser pai, né, fazer parte de uma família é uma missão, né? Uma missão que a gente sente no coração. E eu acho que a minha maior missão, por exemplo, como pai, é fazer dos meus filhos pessoas de bem. Né, que a gente possa, no mínimo, talvez eu não consiga deixar eles ricos, nem uma herança assim, monumental para eles, mas se eu conseguir fazer com que eles sejam pessoas de bem, bem educadas, que possam viver em paz, que realmente possam ter uma vida equilibrada, eu acho que eu cumpri a minha missão, né? Uma missão, também penso assim. E não é muito fácil, né? Exatamente. Principalmente hoje em dia, que tem muita... eu li alguma coisa assim, que antigamente a sociedade entrava na vida da criança quando ela já era pré-adolescente, adolescente. Hoje a sociedade entra na vida da criança praticamente desde que ela nasce, né? Então a interferência ambiental é muito forte, né? A sociedade está em casa, no celular, na TV, na internet, então é difícil lidar com isso, né? Tudo tem que ter o equilíbrio mesmo, né? Exatamente. Equilíbrio e paciência, né? Foram as palavras que eu mais vi em todos os vídeos, todas as leituras, para você ter relação com o filho, pai, família, para você ser uma boa pessoa no lar. Equilíbrio, paciência, se você tiver os dois, você já tem alguma coisa que você já está conseguindo. Eu vi que você comentou também, ó, a neurociência e a natureza, né? A ordem de nascimento, né? Então, a coisa do filho caçula, do filho mais velho, né? Eu sou o mais velho da minha família. Então, às vezes, eu sinto... Tá? assim, eu sinto uma responsabilidade maior em algumas situações, né? Embora eu tenha uma convivência assim, muito boa com os meus irmãos.
Então, a gente sente isso também, né? A questão do amor, né? Eu acho que você colocou bem também, né? Todo o valor realmente que representa. Porque quando a gente, por exemplo, fala de irmãos, né? A gente briga muito quando a gente é mais novo. Mas o amor, ele fica, assim, ele prepondera, né? Depois, quando a gente fica mais maduro, né? Então, é uma compreensão bacana que a gente tem também. Respeitar a individualidade dos filhos, respeito aos pais, familiares, a família como um todo, né? A questão do divórcio aqui, vamos pular. Né? Mas é engraçado hoje, realmente, como aumentou-se muito, né? A gente ganhou muito em projeção tecnológica e em divórcio também, né? A família hoje, ela tá uma coisa que faz parte dos lares, né? E a gente percebe que a educação das crianças, de uma maneira geral, ela ficou um pouco fragmentada por conta disso, né? Mesmo que haja consciência, né? Que não é uma coisa, tipo assim, é mais raro de acontecer, porque normalmente o divórcio ele é marcado por muitas brigas, né? Na maioria dos casos. Mas é algo que a gente precisa buscar, com certeza. Né? E é isso que eu li muito e vi muitas coisas aí nesse estudo, que é isso, é, a relação pode não se sustentar mesmo, mas você pode se separar sem criar algumas dívidas para você resgatar nas próximas reencarnações. Porque senão vai ter que voltar de novo, né? Para resgatar com o ex Então, ou com a ex, né? vamos ver se a gente não cria mais dívidas aí. É verdade. Ó, muito bem colocado aqui o culto do Evangelho no lar, né? Muito importante, né? Sempre lembrando, né, pessoal? Hábitos importantes que realmente a gente vai conseguir, digamos assim, fazer crescer dentro da nossa casa, da nossa família, muitas vezes serão lembrados pelos nossos filhos, quando eles estiverem em idade adulta também, né? Parece que hoje eles não dão bola, fica assim, todo mundo não quer, mas com certeza a sementinha está sendo plantada. Então é muito importante dar esse tipo de exemplo para os nossos filhos, né? Vou ver se tem mais algum ponto aqui. Legal, Beth. Acho que aqui realmente a gente fecha. Muito obrigado. Né? Eu agradeço pela oportunidade que vocês me deu aí de poder fazer essa imersão aí, que está servindo muito para esse momento meu de vida, de quarentena e de cuidados com a minha mãe. Legal. Foi muito bom. Que a gente possa estar vibrando também por ela, tá vendo? Coitada. Obrigada. Né? Necessita. O Celso Paulo está dizendo aqui, ó, que na próxima sexta-feira, 20 horas, haverá uma live com o Alberto Almeida, cujo tema é Constituição Familiar na Rede. Vai ser na Rede Amigo Espírita, né? No YouTube. Então, fica aí a dica, viu, gente? Muito bacana, né? Alberto Almeida, eu tive a oportunidade de ver ele aqui em São José. Acho que foi eu, a Lourdes, foi uma galera aí assistir naquela vez. Não lembro. Não sei se eu estou confundindo aí, Lourdes. Depois você me corrige, tá? Tive a impressão que você estava lá também. Mas legal, né? Obrigado, Beth. Obrigado, Jalmar, então, pelo empenho de vocês. Eu acho que o tema, assim, foi bem oportuno e bem bacana mesmo, né? Uma aula bem proveitosa para todo mundo. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Fica aí para a gente conversar depois um pouquinho no final. Ok. Tá bom? Eu não sei, pessoal, se ficou faltando algum comentário, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui geral. Ok? Eu vi que a Cleide colocou aqui, que eu acho, não sei se ela conversou com o Ademir ou recomendou para ele a não abertura dos trabalhos, mas eu não sei, gente, realmente eu não sei do irmão Rodolfo, não recebi nada oficial de ninguém dizendo que realmente vai ter a abertura da casa, tá? Então fica realmente essa recomendação. Eu acho que todo mundo tem liberdade para tomar as decisões, mas cabe a cada um de nós também se cuidar, gente. E eu fico muito feliz de ver que, pelo menos na nossa turma aqui, está todo mundo bem, todo mundo com saúde, né? Acho que todo mundo fez a parte que tinha que fazer para a gente poder avançar esse momento tão delicado, saudáveis, né? Saudáveis e realmente poder estender a mão. É muito melhor a gente estender a mão àqueles que necessitam do que a gente precisar da mão de uma outra pessoa, né?
Então, que bom que a gente está na condição realmente daqueles que estão estendendo a mão. Tá bom? Legal. Então, a gente encerra por aqui, né? Um agradecimento a todos aqueles que participaram e vamos elevar os nossos pensamentos até o Mestre Jesus, vibrando amor, luz, paz, serenidade, aqueles que estão junto de nós, aqueles a quem amamos, aqueles aos quais convivemos. Pedimos para que nesse momento todas as equipes de luz que nos envolveram nesses instantes, que eles possam envolver também aqueles que estão em necessidade, nos hospitais, aqueles que são vítimas do Covid-19, aqueles que estão infectados, que nós possamos, nesse instante, poder olhar para dentro de nós, termos empatia para o nosso irmão e nos conscientizarmos cada vez mais do nosso papel na sociedade, daquilo que podemos fazer pelo outro, pelo nosso irmão, de que maneira podemos ajudar e auxiliar. E se não temos nada de material para poder oferecer, nós possamos oferecer a nossa amizade, os nossos ouvidos, ligando para alguém que está em desespero, ouvindo de repente, passando um áudio, passando uma mensagem para aqueles que precisam. Sempre há uma maneira de servir e de ajudar aqueles que estão em necessidade. Nós possamos vibrar pelas famílias que tiveram seus entes queridos ceifados por essa pandemia, que fizeram a passagem, e uma família que às vezes não tem uma visão espiritual da vida, às vezes não está totalmente preparada para um cenário como esse, pois na verdade nenhum de nós está. Sempre iremos sofrer e sentir saudades, mas que essas famílias não se deixem abater pelo desespero. Que nós possamos vibrar também por todos aqueles que estão em necessidade, por todos aqueles que perderam o emprego nessa pandemia, todos aqueles que estão passando por algum tipo de desafio ou dificuldade, a fim de compreender realmente esse momento tão transformador. Pedimos às equipes espirituais que estejam amparando aqueles que precisam. E assim, a oração que o Mestre nos ensinou, nós encerramos as atividades dessa noite, agradecendo a Beth, ao Gilmar, ao Ricardo, à Regina, por toda a assessoria que eles nos dão, a parte de TI, de informática, para que esse evento possa acontecer todas as terças-feiras. Aos amigos e mentores espirituais, a Jesus, nosso Mestre querido, e a Deus, nosso Criador, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de qualquer mal. Pois esse é o nosso reino, poder e agora, para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Pode ir, Zeco, quanta luz, por favor. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus.
quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos